Olá, bom dia a todos. Meu nome é Camila e estamos aqui hoje para uma conversa de volta às aulas, né? Bem-vindos alunos, professores, gestores das unidades escolares que estão aqui nesse finalzinho da manhã conosco. Bom dia, Celso. Está aqui conosco o Celso hoje. Ele é médico, psiquiatra e também autor de conteúdos da Geek. É com ele que nós teremos uma conversa hoje. Vamos falar um pouco sobre a preparação de vocês para executar as provas preditivas e também para o dia da prova do Enem. Bom dia, Celso. Bom dia, Camila. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês, principalmente porque eu fui aluno de escola pública e eu me lembro um momento que eu estava na sua posição e como eu gostaria de poder ter algumas orientações de como proceder nessa reta final que a gente tem até as provas. Eu pensei em alguns pontos para te dar de modo bem concentrado a minha experiência que a gente tem aí de mais de 20 anos em estar acompanhando vestibulandos, depois médicos que estão prestando a prova de residência, enfim, essa experiência do que é enfrentar uma prova em que você vai ter algumas horas para conseguir uma coisa que não é pouca. Aliás, esse é o primeiro ponto. Perceber o quanto vale você entrar no curso que você escolheu e na faculdade que você escolheu, eu acho que tem que ser o teu maior motivador. A orientação que eu te daria é não aceite pouco. Entrar às vezes numa universidade, há universidades que se você deixar a sua RG na porta, você vai entrar. A questão é o quanto ela vai contribuir para a sua vida. O Enem está aí e dá abertura, ele dá a chave para uma série de universidades que de fato podem fazer sentido. Agora, é lógico que para conseguir enfrentar essa etapa não é uma coisa tão simples. Você vai estar competindo com alunos que estão em escolas particulares, cujo único objetivo é preparar o aluno para uma prova como essa. Gente que paga R$3.000 de mensalidade, que tem professores que estão 100% do tempo pensando em prova e às vezes nem tanto com uma preocupação de formação. Portanto, você tem que ter algumas estratégias para enfrentar esse tipo de concorrente e fazer a sua parte. Eu gosto muito, Camila, de lembrar uma frase que o Ayrton Senna falou, que por trás de toda vitória existe estratégia, preparo e determinação. Eu acho que estratégia, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está oferecendo a plataforma Geek+, que é com muito orgulho que eu participo desse projeto. São aulas com autores renomados, todas as aulas que você vai assistir ali são de autores de livros que às vezes vocês inclusive estudaram durante o ensino médio, e aulas bem dosadas. Você tem uma prova que a plataforma vai medir. Essa prova ela só tem um objetivo, verificar o que você está sabendo, o que não está, e propor um plano de estudo com essas aulas super dosadas. Então, uma das estratégias que a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo está oferecendo para vocês é uma estratégia que eu posso dizer com toda segurança. Ela é uma estratégia, no mínimo, muito forte. E isso te dá um ponto de vantagem. Eu tinha dito estratégia, preparo e determinação. As duas últimas, preparo e determinação, você começa a entrar na jogada. A gente precisa do teu empenho, da tua vontade em fazer a tua parte. E, às vezes, a gente não percebe, mas existem algumas armadilhas que nos fazem não ir na direção que a gente quer.
E essas armadilhas, às vezes, são muito mais escondidas do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa tem uma crença de que não vai dar, então ela tem um sonho. Olha, eu quero estudar medicina numa universidade pública. Só que de repente para pensar, mas para mim não vai dar, eu tenho que fazer talvez um cursinho, eu não me preparei. Quer dizer, se a cabeça, mesmo que não tão conscientemente, inconscientemente, dá essas mensagens, no momento em que precisa tracionar, estudar, parar, ter disciplina, isso vai conversar com esse inconsciente que fala, para que eu vou me esforçar se não vai dar? Então, essa é a primeira distorção que a gente tem que repensar. Por que não dá? Você está com as ferramentas em mãos para ir para cima e fazer a sua parte. Então, é possível sim. E não é uma questão de loteria. E mesmo se fosse, só ganha na loteria quem compra o bilhete. Então, o que fazer? O que tem que ser feito? Vamos nos preparar. Você não é diferente de outras pessoas. Assim como eu não fui. Se eu tivesse pensado que eu não teria a possibilidade de estudar medicina na Unifesp, que eu poderia pagar uma faculdade de medicina, eu não estaria aqui hoje podendo orientar vocês. Então, questione essas crenças de não é possível. Haverá momentos em que você vai, de fato, sentir, pô, é difícil, mas não impossível. E uma armadilha que, às vezes, dificulta você conseguir questionar isso você só se sentir bem se tiver a certeza que vai passar. E por que isso é uma armadilha e muito grande? Porque essa certeza ninguém tem. Nem o candidato que está se preparando no melhor centro de preparação do mundo, ele não tem garantias nenhuma de que vai passar. E se a tua vontade, se a tua motivação for a certeza de que vai passar, você colocou a sua motivação no lugar errado. E quando você questionar, mas será que dá ou não, essa certeza não vem, a coisa não funciona. Então, esse é o primeiro ponto da armadilha. O segundo eu tenho que saber tudo. Às vezes o aluno ele começa a estudar, vem algumas questões lá de matemática, física, ele não consegue resolver, às vezes ele não tem a menor ideia, e aí vem a catastrofização. Eu não sei nada de física, não sei nada de matemática. Essas catastrofizações só reforçam o primeiro ponto do não é possível. E será que o aluno tem que saber tudo? Vamos pensar juntos. Eu vou, para facilitar a quantificação, eu vou pegar como exemplo o vestibular da FUVEST, aqui de São Paulo, que é a porta de acesso aos alunos da Universidade de São Paulo. O curso mais difícil para entrar na USP é o curso de Medicina, cuja primeira fase da FUVEST, de 90 questões, o aluno precisava fazer 72. É um número grande de questões. Uma prova de 90 questões. Você tem que conseguir fazer 72 questões, não é uma coisa tão simples. Mas vamos pensar. Quem fez 72 questões de 90, será que sabia fazer 72? Não. Ele chutou algumas. Chutou quantas? A gente pode até estimar. Ele teve dificuldade em fazer 18 questões, pelo menos. De onde eu tirei esses 18? A prova tinha 90, ele acertou 72. Então, 90 menos 72, 18 questões com dificuldade. Vamos supor que ele chutou essas 18 questões, assim, cegamente. Uma para 5 alternativas. Que geralmente não é verdade. Geralmente o candidato elimina uma questão, ele tem mais chance de acertar. Mas vamos imaginar a pior das hipóteses. Se ele chutar uma de 5 alternativas de 18 questões, estatisticamente ele acertaria 3,6 questões no chute. Então vamos arredondar, não tem 3,6. 3 questões no chute. Então das 72 questões que acertou, pelo menos 3 foram no chute. E olha, esse número é maior, mas eu quero 3. Portanto, ele sabia fazer 69. Guarda esse número. Eu não sei se você já participou de alguma prova, mas o filme da prova, ele é mais ou menos assim. Você chega no local,
vai estar lá, geralmente tem uma etiqueta identificando até onde você tem que sentar, fica aquela expectativa, você olha os seus coleguinhas do lado, fica pensando quem sabe mais, quem não sabe, até que de repente alguém vai entrar com um pacotão de provas. As provas entraram, vem aquela sensação de você olhando para ela, você olha o seu candidato está concorrendo, que vai com você também ficando um pouquinho nervoso, você vai ficar um pouquinho nervoso, é normal, não espere que você não fique nervoso numa hora dessa, vai, não tem como. Aí de repente começam a distribuir as provas. Na hora que a prova cai na sua frente, e você não pode abrir, ainda tem essa, não abram as provas, é terrível isso. Você fica olhando para ela, é você e seu coração. Tum, 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 tum. Não é uma coisa simples, mas é normal. Aí abriu a questão, abriu a prova, vem a primeira questão, você lê e fala, essa até que deu para resolver. Se eu lembro da professora tal falando isso, resolveu. Vem a segunda questão, você olha e fala, meu Deus do céu, não tenho a menor ideia do que é isso. Já dá um friozinho, você vai, pula a questão, dá pra fazer. Vem outra, você conseguiu, vem a próxima, você fala, nossa, o que é isso? Eu não tenho a menor noção do que ele está falando. Mais frio na barriga, vai para outra, acha que consegue, vai para outra. Aí você viu que você, não, sabia que não ia dar. Eu fiz isso 3 vezes, 3 momentos de catastrofização não deu. Volta para aquela conversa que eu falei no começo. Quem passou para a segunda fase da FUVEST, no curso mais concorrido, fez isso 21 vezes. De onde eu tirei o 21? Lembra, 90 questões, ele sabia fazer 69. 21 vezes ele não sabia o que fazer, o que estava na frente. Isso é normal. Se você não tiver essa perspectiva, você desmonta. Você começa a fazer a prova, imagine 4 questões que você não sabe fazer. Quer dizer, se você pegar um curso como Direito, isso acontece 1 a cada 2 questões. O candidato está indo super bem. Então, a crença que você tem que saber tudo, ela também é uma crença errada. Não se deixe enganar por ela. Use a plataforma para ela identificar aquilo que você não sabe, propor aulas desses assuntos. É lógico que, como seria ótimo, eu falar assim, olha, todos os planos de assunto, todas as aulas que você vai assistir, você vai aprender. Não, mas você vai começar a melhorar alguns pontos e você tem que valorizar aquilo que você sabe. Quer dizer, haverá uma série de pontos que você não sabia que você vai passar a conhecer, depois de usar a plataforma, está aumentando a sua capacidade de enfrentar, quer dizer, é um somatório. Todos os seus professores que te acompanharam até agora, uma plataforma que ajuda a identificar, nessa fase final, eventuais problemas, e você vai aumentando a sua chance. A outra coisa que, para mim, é importante que você tenha em mente nessa fase, é a disciplina. Há quanto tempo eu vou estudar por dia? Eu acho assim, eu estou convencido de que conquista as coisas não quem ultrapassa os seus limites, mas quem respeita os seus limites. Você tem que se conhecer e começar a entender que a competição não é bobeira. Só para você ter uma ideia, para quem não fez uma continha, se você passar num curso de medicina, sair seu nome no Enem, numa faculdade pública, isso equivale a ter recebido R$500 mil. Você fala, Celso, eu não sabia disso. Onde que eu pego o meu cheque? É só você fazer uma conta. Uma universidade particular de medicina, se você pegar uma boa faculdade, hein? Se você pegar a mensalidade e colocar por 6 anos, nos juros de poupança, nós chegamos a esse número. Se for engenharia, a gente está falando perto de 200 mil. Direito, 120, 100 mil reais. Ou seja, o que vale daqui a alguns meses não é pouca coisa. Quantas pessoas não trabalham uma vida inteira e não conseguem chegar nem perto disso? O jogo é para valer. Então, você tem que ter isso em mente e ter a disciplina de estudar. Estudar sentindo o quanto você está performando. Se você estiver sentindo que, olha, minha cabeça está embaralhando, para. Cada 50 minutos dá uma paradinha.
Mas entenda que isso ser a prioridade é uma coisa importante. Então, por exemplo, você tem sexta-feira uma festa. Não estou pedindo para você perder sua vida social. Mas se você vai dormir 4 da manhã numa sexta-feira, você comprometeu completamente o teu ciclo sono-vigília. Quer dizer, é a regulação que o cérebro faz entre ficar acordado e dormir. Você só volta à tua capacidade normal lá para terça, quarta-feira. Ou seja, a aula de segunda de manhã que você estuda, você não pegou direito, ou você estava trabalhando, o trabalho já foi mais cansativo, de noite para estudar, o teu corpo já não está igual, e equivale a um atleta olímpico. Um atleta olímpico, se você ouvir numa festa, perto de uma competição, você fala, pô, ele pode estar diminuindo a chance dele de conseguir a vaga. Porque a gente está falando igual. Quer dizer, não é que você não pode ir, mas pensa assim, às vezes, postergar alguns prazeres pode trazer um prazer maior ainda. Quer dizer, ter o controle de falar, não, eu tenho um objetivo agora. E para mim, a prioridade é essa. Eu posso te dizer assim, talvez os seus melhores amigos você ainda nem conhece. Quer dizer, tem tanta coisa, tantas portas que você pode abrir. Por que não investir nisso nessas semanas? Quer dizer, na faculdade você vai ter tantos momentos para isso. Então, a disciplina vale a pena. Outro ponto, que além da disciplina, é assim, não espere o cenário ideal para tudo estar acontecendo direito. Como assim cenário ideal? A vida não é a propaganda de margarina. Não fique esperando, eu gostaria que na minha casa tivesse minha escrivaninha, chegasse um suquinho de laranja, um bolinho, tudo bonitinho, a minha família em paz. Quer dizer, se para você conseguir achar que estudar é isso, a gente está saindo da realidade. A realidade não é essa. E isso talvez seja o primeiro ponto da maturidade. Você quer ajudar, às vezes, a sua família, pode estar tudo errado, às vezes. Olha, minha família em casa está tudo conturbado, estamos com problemas financeiros, tem problemas de ordem pessoal. Você quer ajudar a sua casa? Faça a sua parte. Essa é a melhor forma de você contribuir com a tua casa. E fazer a sua parte é entender que o que está em jogo é algo que pode sim mudar muita coisa. E às vezes você vai estar tentando fazer isso e pessoas próximas de você, às vezes pai, mãe, irmão, eles não têm obrigação de estar sabendo essa coisa e nem ter essa visão que você está tendo oportunidade de perceber. E podem dar orientações completamente erradas. Podem falar coisas que vão te magoar. Mas assim, a minha sugestão, nessa fase, você tem que ligar um botãozinho, que é o botãozinho do tradutor. Então, seu pai, sua mãe, pessoas tão próximas, amigos, namorados, pode estar falando um monte de bobagem para você, que não vão ao encontro daquilo que você quer, que é se preparar. Você liga o tradutor, eles vão estar falando, e você vai estar entendendo assim, hashtag tamo junto, hashtag tamo junto. No fundo, eles querem o teu bem. E você sabe que ir nessa direção só tende a agregar coisas boas. Eu não consigo imaginar como esse caminho não pode ser um caminho que pode te levar a uma plataforma, a um nível maior. Então, o cenário vai estar complicado. Por quê? Porque essa é a regra. Se você tiver disciplina, tiver força de vontade, estudar, ir para a plataforma, aceitar o seu desafio, não é certeza que você vai passar. Mas esse é o caminho para passar. E digo mais, entrar numa universidade, ter esse sonho, você não presta o vestibular para passar. Você presta até passar. E isso muda a tua perspectiva. Isso muda o jeito como você encara os problemas. Eu acho, Camila, que essa fase inicial, quer dizer, esse preparo, talvez se eu tivesse que concentrar em pílulas, eu concentraria aqui. Talvez eu queria gastar um pouquinho de tempo
e na hora da prova. Porque na hora da prova, às vezes pode parecer simples, mas algumas pessoas que se prepararam, fizeram tudo o que a gente pediu nessa fase inicial, fez a provinha que até o dia 14 que você tem que fazer. Não esquece disso, tem uma prova até o dia 14. Porque essa prova é que vai medir o que você sabe, o que você não sabe, para propor o seu plano de estudos. E essa prova, além de tudo, ela pode te ajudar a testar, a simular o momento que você está se preparando. É o norte, né? É o norte, assim, como é que eu lido com o momento de prova. Quanto tempo eu tenho que me dedicar para cumprir esse meu objetivo? E a sensação do estou fazendo a prova, né? É uma espécie de simulado, mas não é um simulado. Na verdade, a gente está verificando o que você sabe e o que você não sabe. É simplesmente alguém que sentasse e falasse assim para você, olha, senta aí. Eu vou te fazer algumas perguntas para descobrir o que você sabe e o que você não sabe e só te propor para que você estude aquilo que você não sabe. Gente, a Secretaria de Educação disponibilizou isso para vocês. Isso é o Geek Mais. Aproveite isso. Agora, na hora da prova, ou como se preparar para o momento que antecede a prova. Eu costumo escutar muitas coisas, na mídia você vai escutar recomendações que às vezes até me arrepiam. Você quer ver uma? Durma bem antes da prova. É lógico que se deseja que durma bem antes da prova, mas é absolutamente comum um atleta olímpico ter insônia antes do dia da competição e ganhou medalha de ouro. Ter uma insônia um dia antes de um evento que vai exigir muito de você é normal. Agora, se você parte do pressuposto que eu tenho que dormir bem, você tem uma noite de insônia, se eu não dormir bem, você acorda já pronto, meu dia. Então, olha, se você dormir mal no dia que antecede a prova, faz parte do jogo. Você está se preparando para essa prova. É lógico que você não vai sair. Você vai estar deitadinho na cama, né? O dia seguinte é a grande competição. Então, isso é normal. Segunda coisa, espere ficar nervoso no momento da prova. Faz parte do jogo, como eu disse no começo. Porque se você também ficar pensando, eu não posso ficar nervoso, não posso ficar nervoso, e vai ficar nervoso, pronto. Você começa a ficar nervoso e fala, pronto, catastrofizou. E o ficar também, olha, não estou nem aí para a prova, reveja um pouco, porque será que você está de fato sonhando com alguma coisa? Porque quando a gente quer alguma coisa, quando a gente sonha, no mínimo um friozinho na barriga vem. Então começa, eu preciso que você faça esse exercício. Aliás, quando você estiver fazendo a prova preditiva, imagine se fazendo a prova, para valer já. Se você não sentir nenhum friozinho, reveja para onde você quer ir. Será que você está, as faculdades, você está imaginando, é um sonho teu? Entre em sites, procure saber, converse com profissionais. Alimentar o sonho é importante. Então, se você quer de fato essa vaga, você vai ficar um pouquinho nervoso. Isso é normal. Quando você começa a fazer a prova, como eu tinha descrito no início, haverá questões que você não sabe fazer. Como é que seria talvez uma possível estratégia de resolução? Há várias, cada um vai ter a sua. Eu talvez te orientaria o seguinte. Tem gente que gosta de começar a prova pela matéria que mais sabe, outras que menos sabe. Enfim, para mim, você tem que fazer a prova toda. Eu começaria pela questão 1. Olhar a questão e cuidado com bater o olho e já falar que não sei. Quando a gente lê a primeira vez uma questão, a gente não tem a menor ideia do que está ali. Isso é normal. O cérebro está começando a pegar os dados do que aquilo se trata. Então, na primeira leiturazinha, você simplesmente está localizando o que eu tenho, aonde ele quer chegar, e está começando a pegar estratégias de que caminho eu tenho que fazer para chegar lá. Então, o que eu tenho, o que ele está me dando de dados, o que ele quer e que caminho eu preciso fazer para chegar lá. Às vezes, você não tem a menor ideia desse caminho. E aí, o que eu sugiro? Coloque uma bolinha nas questões que você fala, olha, eu não consegui enxergar, mas se eu dedicar um pouco mais de tempo, eu consigo fazer essa questão. Mas não fica perdendo muito tempo numa questão que vai te consumir demais e você não tem certeza. A prova tem um tempo para fazer. Então,
bolinha. O que significa esse ícone bolinha? Quando eu terminar toda a prova, eu volto para essas. Porque aí eu vou ter mais tempo, conseguir fazer as que tinham mais facilidade, aí eu volto para essas para tentar garimpar. Bateu o olho numa questão que você não tem a menor ideia. Aquela questão que você fala, olha, acho que nem se eu vou olhar a resposta, voltar, eu consigo fazer essa questão. Marca um triangulinho, que essa questão é chute. Eu não vou perder tempo com essa questão. Depois de ter feito a primeira leitura, uma segunda leitura, você vai chegar a essa conclusão, não é bater o olho e falar que é triangulinho. No final da prova, você fez várias questões, mas sobraram uma série de bolinhas e triangulinhos. Você volta para as bolinhas. Tem bolinha que será promovida a triangulinho. E tem bolinha que você vai resolver. A ideia é que no final, você só tenha triangulinhos. E para chutar é prova, é teste. Então vamos usar algum instinto também para o chute. Às vezes você não tem noção qual que é, mas você intuiu, olha, eu acho que é a. Minha orientação. O cérebro faz muito mais cálculos do que a gente imagina. E a gente chama isso de instinto. O instinto é uma cortesia de uma série de cálculos que o cérebro faz para te ajudar a chegar numa conclusão. Então, mediante a que você não sabe, mas você tem um feeling que talvez pode ser isso, eu iria nessa. Você ficar em duas alternativas e teu primeiro instinto foi a A, você estava entre a A e a C. Coloque a A. Pode ser que você erre? Lógico que pode. Mas a experiência mostra que quem troca, fala, eu achava que era essa e troquei, erra mais. Outro ponto que a gente escuta bastante também é, Celso, mas vira e mexe não dá tempo para fazer a prova. E um dos erros é tentar fazer rápido. É começar a fazer a prova com a caneta rápida. Fala, não, eu preciso acelerar. Tem um pouquinho d'água aqui que secou minha boca. Eu preciso acelerar para fazer essa prova. Eu dou um exemplo assim. Eu, quando tinha a sua idade, eu servi o Exército. Eu fiz o CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E as primeiras 12 semanas são filmes de terror. Você pega o curso básico do Tropa de Elite, é mais ou menos assim. Só para te dar um exemplo de como era. Nós tínhamos muitas aulas. O CPOR você tem aula. E de repente você tinha que trocar de uniforme e em 5 minutos estar com outro uniforme na quadra. Você tinha que ir até o alojamento, trocar completamente o uniforme e estar em forma na quadra. E não podia chegar com o uniforme amarrotado, tinha que estar alinhadinho, bonitinho, cinto brilhando e tudo mais. Bom, e quem não chegasse em 5 minutos não voltava para casa no final de semana. Essa era a punição para quem não conseguia chegar. Bom, não preciso falar que nos primeiros dias ninguém chega, porque aparentemente 5 minutos é impossível se trocar. Impossível. E o que a gente aprende? Se você precisa se trocar rápido, se troca devagar. Como é que é? Se você começar, vou ter que colocar aqui, você mais se atrapalha do que consegue fazer o que você está tentando. Se você foca, bom, agora aqui, amar, você chega lá, sobra tempo. E isso é aprendido na marra, porque depois a maioria consegue chegar, e quem não chega, depois tem alguns que não chegam ainda, né? Bom, se depois um não chegar, o pelotão inteiro não volta para casa. Então você imagina a pressão que é para aprender. E a resolução é essa, fazer devagar. Numa cirurgia, para você ter uma ideia, quando entra assim um problema, tem uma intercorrência que é chamada no meio do ambiente cirúrgico, começa a ter um sangramento, você tem pouco tempo, se você não descobrir de onde está tendo aquele sangramento, o paciente evolui para óbito, morre, não tem o que fazer. Cirurgiões experientes param tudo. Eles param, calma, sai de campo, vamos pensar, devagar, você ali, não é a pressa. Professores experientes, quando olham e tem que dar muita coisa, para você conseguir dar naquela aula tudo aquilo, a recomendação é, fala devagar, faz devagar.
que a coisa funciona. Então, na prova, se você perceber que está faltando tempo, não acelere. Faça no teu ritmo. Eu prefiro que você deixe de fazer várias alternativas, várias questões, mas as que você fez efetivamente, a você ficar tentando atropelar as questões. E, para a gente aterrissar esse papo, a orientação do Celso, tá bom, achei legal, mas e se na hora bater o famoso branco? Olha, fiz tudo, mas senti aquela sensação de dificuldade para respirar, estou transpirando demais. Olha, não está dando. O que eu posso fazer? Bom, já que eu citei o Exército, existe uma sigla militar, que é quando a pessoa está perdida. Quando ela está perdida, está no mato, você está andando, usa-se a sigla, que é chamada de PAUM. O que é o PAUM? P, pare. A, alimente-se. O, oriente-se. N, navegue. Como é que é, Celso? PAUM. Deu desespero, para tudo. Não acha que, bom, não dá mais. Não, parou. Alimente-se. Se tiver um chocolatinho, uma barrinha, leva. Você vai dar com toda a calma, deixa, come aquilo. Oriente-se. Bom, eu estou bem nervoso, mas isso era possível acontecer? Eu tenho mais 2 horas de prova, eu tenho mais X horas de prova, eu vou voltar a fazer essa prova, talvez eu vou até mudar de matéria. Essa matéria, de alguma forma, está me deixando um pouco assim, vou mudar. Esse é o oriente-se. E o navegue? Continua a prova. Você pode ficar mais algumas horas ali. Eu acho assim, se eu tivesse que resumir em 2 frases o que eu falei, eu falaria duas coisas. Primeiro, valorize o que você sabe e não o que você não sabe. E talvez a mais importante, cobre de você atitude, não resultado. Eu acho que essas eram as ideias iniciais. Nossa, foi impressionante, porque eu fiz aqui eu rememorei todas as fases que eu passei na minha vida de provas. E assim, essa talvez seja uma das primeiras provas que vocês vão passar, super importante na vida de vocês, que é um objetivo, né? É um objetivo que vocês têm de entrar na universidade, e essa prova é o caminho para entrar nessa universidade. Mas muitas outras provas ao longo da nossa vida são necessárias, né? E eu rememorei várias delas agora com a sua fala, bem interessante. É importante lembrar que nós estamos via streaming, então nós temos um canal para receber perguntas, que é possível que vocês tenham muitas perguntas ainda, dúvidas sobre todo esse conteúdo que o Celso contou pra gente, toda essa preparação necessária para a prova, ou então outras questões também que se fazem necessárias. Vocês podem encaminhar as dúvidas, nós vamos responder aqui ainda ao vivo. Encaminhe o e-mail, está na tela, o e-mail para vocês encaminharem as dúvidas está na tela. Enviem mesmo as perguntas, a gente vai responder. Se não der tempo de respondermos todas ao vivo, nós responderemos por e-mail posteriormente, mas tentaremos responder todas ao vivo. Vamos dar um intervalo de 10 minutos para que vocês encaminhem mais. Já temos algumas, mas vamos esperar 10 minutos para receber as dúvidas de vocês, e voltamos em breve com respostas e um pouquinho mais de Celso para a gente se preparar aí, para vocês se prepararem aí para as provas do Enem, ok? Até mais, gente.